Salve galera! Hoje a gente vai ter um vídeo polêmico, hoje vai ser muita polêmica. Meu nome é Jones Manuel e o tema do vídeo de hoje é: o que é ditadura do proletariado? O termo ditadura do proletariado foi demonizado especialmente a partir de algumas leituras de episódios do século XX, em que, segundo vários críticos, sintetiza o espírito autoritário e autocrático do marxismo. Então, na visão de muitos, a defesa da ideia de ditadura do proletariado acabou se transformando numa ditadura sobre o proletariado, e é uma incompreensão sobre o conceito de ditadura do proletariado na obra de Marx e Engels. Primeiro, vamos limpar um pouco o terreno. Na mídia, na academia, no discurso político da opinião pública, o conceito de ditadura não é tratado como um conceito, mas como uma noção, como um chavão. Então note, Cuba é chamado de uma ditadura, ainda que Cuba não tenha nem sequer 10% da violência estatal contra a população que tem o Brasil. O Brasil, a gente sabe, tem a polícia que mais mata no mundo, tem um dos sistemas carcerários mais violentos do mundo, tem cenas aterrorizantes, como se tem um protesto, a polícia militar vai lá e arranca o olho das pessoas com bala de borracha. Mesmo assim, o Brasil é uma democracia, Cuba é uma ditadura. Enfim, na ciência política, na teoria política contemporânea, a ditadura é, via de regra, apresentada como a ausência de eleições livres, de direito de organização, de liberdade de crítica, liberdade de imprensa, de alternância de poder. Tudo isso é mostrado como sintoma de uma ditadura, de um governo antidemocrático e não constitucional, em que o poder atua de forma discricionária, de acordo com as vontades do grupo dominante ou do ditador do momento. O debate marxista sobre ditadura não é esse. Marx compreendia que toda forma política de Estado repousa sobre uma base econômica que lhe dá o fundamento. Isso pode ser demonstrado de maneira bem simples. Veja, todo Estado no capitalismo defende a propriedade privada. Não importa se o governo é de direita, se o governo é de esquerda, se é social-democrata, se é neoliberal, se a forma de gestão da economia é uma forma keynesiana, é uma forma liberal, neoliberal, bem-estar social e por aí vai. No capitalismo, o Estado, as instituições, a Constituição, o Congresso, o Parlamento, o Exército, a polícia, enfim, todas essas instituições defendem a propriedade privada dos meios de produção. Então Marx considerava que todo o Estado burguês, a despeito do sistema político, é uma ditadura da burguesia. Por quê? Porque as relações de produção burguesas não estão em questão, não estão em debate e são invioláveis. No capitalismo, a gente não decide nas eleições se vai ter propriedade privada ou não. A ideia de ditadura do proletariado significa uma negação do domínio da burguesia. É a ideia de que a classe trabalhadora vai tomar o poder e a partir daí começar um longo processo histórico de transformação da propriedade burguesa em propriedade social, propriedade socialista, propriedade comunal. Enfim, o processo de transição ao socialismo, de socialização da riqueza, do poder político e da cultura. Esse processo de transição socialista rumo ao comunismo é o que Marx chamava de ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado precisa necessariamente ser autocrática? Não. Inclusive, ditadura do proletariado não é modelo político. A ditadura do proletariado toma várias formas diferentes de acordo com a particularidade de cada país e do próprio processo de transição socialista. Ou seja, não tem nada a ver com a ideia de então os marxistas defendem a ditadura do proletariado, então eles são contra a liberdade civis, eles são contra eleições, eles são contra instituições representativas. Não, um marxista é contra o capitalismo e defende o poder dos trabalhadores. E aí você pode discordar ou concordar com essa visão, né? Direito de cada um, mas não pode dizer que o conceito de ditadura do proletariado se confunde com o conceito de ditadura da ciência política
contemporânea. Então é nesse sentido o conceito debate marxista. É um debate, um conceito inclusive, que eu acho muito preciso e que não significa também desconsiderar a importância tática, estratégica e teórica das diferentes formas de sistema político que pode se organizar a ditadura da burguesia ou a ditadura do proletariado. Como sempre, para avançar nesse debate, deixo algumas recomendações de literatura. Primeiro, um clássico livro do Karl Marx, em que ele analisa com maestria o domínio político da burguesia e a luta de classes, no caso, o exemplo francês no século XIX, que é o 18 Brumário de Louis Bonaparte, um livro clássico. O segundo, Democracia e Luta de Classes, do Lenin, um livro publicado pela Boitempo, em que Lenin está fazendo um debate sobre a primeira experiência de transição socialista da história, a Revolução Russa, e a primeira experiência de ditadura do proletariado. E o terceiro livro de um autor que vocês estão cansados de eu recomendar, que é o Domênico Lossurdo, com o livro A Luta de Classes, uma história filosófica e política, em que o Lossurdo está debatendo a atualidade e as modificações que se precisa pensar para uma teoria da transição socialista no século XXI. Eu recomendo muito os 3 livros para aprofundar no tema. Um beijo e até a próxima.